Todo O dia, iceberg das crises existenciais. Bora. todo dia, 24 horas por dia, você está correndo o risco de morrer ou ter seu corpo perpetuamente comprometido. Nós meio que sabemos disso, mas não saímos de casa realmente esperando que algo ruim aconteça. O quão dentro do nosso controle estão as coisas realmente? Nós Sabe uma crise existencial foda, domingo à noite? Cara, quando eu volto da pizzaria domingo à noite, eu fico tipo assim, quando eu tô indo reto pra minha casa, dá pra ver as luzes da cidade assim, ó, sabe? Mano, tem que ver no inverno, teu, ô, dá uma crise existencial evoluímos do tanto, caralho. aprendemos tanto e mesmo assim tudo que existe na sociedade e cultura são sublimações dos instintos mais primitivos. Coisas de baixo calão que esnobamos na frente dos outros, Domingo mas à que noite. ditam nossa vida constantemente. Se você prestar atenção, você vai ver que realmente não tem nada além disso, culturalmente. Conforto, comer, reproduzir. Não importa o quão longe cheguemos como uma espécie, ainda temos os mesmos corpos e regras ditadas por instintos. Não é ruim ou bom, é só um fato. Uma pessoa pode desvendar os mistérios da matéria negra e descobrir os segredos do universo. Mas se ela comer algo suficientemente estragado, ela morre. Uma pessoa pode atingir o ápice do bodybuilding, ter um corpo enorme que parece ter sido esculpido por deuses, mas se uma célula errada começa a se multiplicar, seu próprio corpo vai o matar. O quão aterrorizante é o fato de que pensamos tanto e podemos reconhecer as falhas da nossa própria biologia, mas ainda assim continuamos presos nesses mesmos fantoches de carne que tanto estudamos. Apesar disso tudo, ainda fazemos arte, ainda conversamos e ainda postamos vídeos de iceberg no YouTube. Hoje eu tava a fim de arruinar o seu dia com algumas crises existenciais. Eu achei 2 icebergs sobre o tema, ambos bem interessantes, e juntei-os em uma única imagem, que é um terço do iceberg, um terço outro, e um terço de Segunda referências noite também dá minhas um mesmo de que eu crise, adicionei. E é por esse iceberg Acho que é customizado porque que foi na minha passaremos folga, né? hoje. Daí dá uma- Ele tá bem interessante, bem supimpa até eu diria, então eu vou falando as referências, você vai pausando para ter a sua crise existencial aí, e aí depois que ela acabar você despausa e vai pra próxima. Como sempre, um iceberg é uma imagem contendo referências separadas por graus de obscuridade. Começa de boa, com coisas que todo mundo já sabe sobre o assunto e vai descendo, ficando gradualmente pior e mais difícil de engolir. Então, sem mais delongas, esse é o iceberg das crises existenciais. Uma notícia inesperada. Crescer como cristão, judeu ou muçulmano. Aqui o iceberg está simplesmente se referindo ao fato de que, ao ser criado com valores religiosos, você torna a segunda natureza um conjunto pronto de informações que oferecem todas as respostas do mundo. E isso pode causar crises existenciais quando questionamentos surgem. Ser ateu se refere a não seguir religiões tradicionais. É uma escolha ativa, porque por padrão nós buscamos acreditar. Nosso cérebro precisa tanto de religiões e de consistências ideológicas que se você tenta fugir de deuses tradicionais, você vai sublimar essa necessidade e religiosamente seguir alguma outra coisa, ou várias coisas. Seja futebol, K-pop ou comunismo. Pode causar uma crise existencial tentar descobrir qual é a sua verdadeira religião. E você tem sou uma, católico. então se não consegue apontar pra ela, é porque não ela já praticamos. penetrou muito fundo na sua mente. Problemas financeiros. A crise existencial aqui é perceber que o dinheiro é nada mais do que tempo. Quando se vive em sociedade, você precisa ter dinheiro, porque ele é a garantia e a prova de que você está usando o seu tempo para contribuir para a sociedade. E se você não prova que está contribuindo, não vai comer, não vai ter teto e não vai ter higiene. Claro, isso pode ser falho, porque no fim das contas, apesar do que ele representa, dinheiro é só dinheiro. É um sistema só. Não é Cara, dinheiro, ó, pega a visão. Rapaziada, você tem que pensar uma coisa. Dinheiro é uma ferramenta. Tem que pensar o seguinte, dinheiro é uma ferramenta, nada mais do que isso. Aí, o que que tu vai fazer com essa ferramenta aí vai de cada um, né? Uns jogam no tigrinho, outros investem, outros ajudam outras pessoas, outros comem puto, sei lá. Pode fazer o que quiser com o dinheiro. Mas o dinheiro é uma ferramenta, mano. Se tu bota aquele dinheiro trabalhar, mano, aquele dinheiro começa a render. É uma ferramenta pra ganhar mais dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta pra ganhar dinheiro. Se tu só pega e torra o dinheiro, cara, é uma ferramenta de prazer, de luxúria ali, né? em ouro mais, que pelo menos era um metal bonito. É papel. Mas E esse até isso negócio, vai ser tipo extinto. assim, Dinheiro cara, tipo assim, eu até que esse ano eu usei um pouco de dinheiro em papel, né? Papel, dinheiro. Mas, cara, quando tu usa, eu fiquei, tipo, anos sem usar dinheiro em papel, eu só usei dinheiro, tipo, em conta de banco, sabe? Tipo, Pix, cartão, essas paradas. Cara, é uma sensação esquisita, parece que é só uns números ali, sabe? Não é dinheiro real, parece, mano. E realmente não é, mano. Tá ligado? Porque o banco tá usando aquele teu dinheiro ali, né? Mas, tipo assim, é estranho, mano. É estranho, parece que é só um número ali, tipo, sabe? Não, parece que não é real, velho. Cara, que doideira, mano. é só um monte de números em telas. Olha ali, que eu acabei de falar. É papel. E até isso vai ser uma só. Não é nem ouro mais, que pelo menos era um metal bonito. É papel. E até isso vai ser extinto. Dinheiro é só um monte de números em telas.
Então pode ser desagradável perceber que a sua longevidade e qualidade de vida dependem de um sistema abstrato controlado por gente que pode fazer o que bem entender e tá por trás do sistema. Sua significância. Essa é a reflexão. O que você pode realmente fazer no mundo? Você tem influência infinita sobre sua própria vida. Se alinhar coisas o suficiente nela, provavelmente você poderia ir até para Marte hoje em dia. Ou para qualquer país do mundo. Não tem dúvida de que você tem poder infinito sobre a sua própria vida e ações. Você pode ser super musculoso ou viciado em crack, mas a questão é quanto poder a sua vida tem sobre o mundo. Mesmo que você se torne a pessoa mais influente e importante do mundo, em poucos séculos não existem mais nem provas de que você existiu. Seria o impacto de uma pessoa capaz de mudar o curso do planeta? Em alguns casos, sim. O exemplo mais fácil de apontar seria Jesus, mas quando você lê sobre guerras e vê que tantos mil soldados morreram de um lado e tantos mil do outro, será que os que morreram do lado vitorioso foram responsáveis pela vitória? Será que eles ainda venceriam se tal cara tivesse vivido ou nunca tivesse ido pra guerra? Quantas vezes isso se aplica até fazer uma diferença no resultado? E o lado perdedor? Quem morreu lá morreu à toa? Qual é o impacto de uma vida normal no planeta? Provavelmente ele só existe para aqueles próximos da pessoa. Consciência. Essa é uma das fontes mais fáceis de crises existenciais e um dos argumentos mais fortes em defesa das religiões e do conceito da alma. Principalmente porque não tem como provar que a consciência é algo real cientificamente, mas todo mundo sabe que ela existe. A sua consciência é você tá aí, você não é um robô de carne, tem alguém aí dentro tomando as decisões. Mas onde o cérebro com as memórias e tendências acaba e a consciência começa? Tipo, você toma decisões porque essas são as decisões que as suas experiências o fariam tomar? Porque seu cérebro foi programado assim? Ou é porque tem alguém dentro da sua mente fazendo escolha? Cara, essas paradas que as pessoas falam de programação do cérebro, tem como mudar isso? Porque às vezes eu me sinto, eu reflito sobre isso. Tipo, relacionamentos, vou dar um exemplo, relacionamentos amorosos que eu tive. Cara, meu cérebro parece que é programado a ter as mesmas atitudes, mano. Mesmo, tipo, eu querendo mudar. Falei, cara, não posso ser assim. Eu não posso ser assim, mano. Eu já me fudi desse jeito e o cérebro do cara tá querendo fazer a mesma merda, mano. Tipo, cara, que doideira, velho. Tipo, parece que a tua consciência sabe que tu não devia fazer aquilo, mas o teu cérebro faz. Sabendo que tu vai se fuder, ele faz, mano. Olha que bizarro, cara. Esse é o conceito do livre-arbítrio. Tá ligado? O que é estar... Por isso que eu ouvi falar que esse negócio de livre-arbítrio na verdade não existe, mano. Eu cliquei errado. Será que os animais que têm o cérebro mais simples são conscientes também? Ou eles são só robôs de carne? Tipo, é estranho, Insetos. Mano. É difícil separar a mente do ser, o tamanho do mundo. Esse é o fato de que ao olharmos em volta o mundo parece gigante, mas ele não é infinito. Você vê toda a história do mundo, todas as pessoas, religiões e conflitos e percebe que apesar de ser bastante coisa, é só isso. Em volta de nós, em volta do planeta, é um vazio e silêncio inabitável infinito. E hoje em dia, em algumas horas, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então pode causar certas crises existenciais perceber que é só isso o planeta. O mundo não é tão grande assim e é tudo o que há. O resto do universo é inabitável e inacessível. Primeiras experiências com a morte. Isso simplesmente se refere à morte. Se mal conseguimos entender a consciência, como é que a gente poderia entender a falta dela, né? O conceito é infinitamente assustador porque é um desconhecido infinito. O primeiro contato com a morte, como te acontece na infância, ao ver algum animal por aí morto e entender o que isso significa. Problemas pessoais. Isso se refere à natureza dos relacionamentos interpessoais. Nós romantizamos bastante amizades e relacionamentos, né? Fingindo que são frutos da nossa consciência e da esotérica alma. Bora trabalhar, né, mulher? Fazer aquele canal lá girar, mano. Obrigado. Pô, ajuda nós, mano. Mas quando você para pra pensar, percebe que toda a dinâmica interpessoal vem de algo biológico simples ou simplesmente por causa das circunstâncias. E pode ser algo impactante de se perceber. Efeito Mandela é um fenômeno psicológico em que as pessoas têm uma memória compartilhada de um evento ou detalhe que na realidade nunca aconteceu ou é diferente do que eles lembram. O nome disso vem da crença por parte de muitas pessoas de que Nelson Mandela tinha morrido na década de 1980, quando na verdade ele morreu em 2013. Um outro exemplo famoso é o cara do Monopoly. Ele tinha um monóculo ou não? Como era o rabo do Pikachu? Coisas assim. Existem teorias que dizem que o efeito Mandela acontece quando realidades diferentes acabam se interceptando, o que seria muito da hora se fosse verdade. Mortalidade. Aqui o iceberg se refere à morte de uma forma mais ampla, não só ao fim da consciência, mas ao fato de que tudo acaba. E na verdade a existência que é o estranho. Tudo que existe está constantemente existindo num universo... Cara, esse negócio aí da morte que ele falou, mano, é uma coisa que todo mundo pensa assim, tipo, diariamente, mano. Tipo, tá ligado? É uma coisa que, tipo assim, mano, isso tá interligado ao ser humano. Cara, pelo menos uma vez ao dia eu penso isso. Tipo, cara, um dia eu vou morrer, mano. Eu não vou estar mais aqui. E aí, mano, o que que ficou?
Por isso a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta também. Tipo, tá, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que blá 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 blá. Só que o cara tem que fazer as coisas que o cara gosta. Porque, mano, no fim a tua vida ali foi o que tu viveu e. Caralho, tô tentando filosofar, mas tá meio podre. Não, mas se vocês entenderam Está o que eu quis dizer, né, constantemente fazendo força para essa Eu me coisa perdi no não existir raciocínio. mais. Tudo que Entendeu, conhecemos existe em janelas extremamente pequenas de tempo, num sanduíche de inexistência. Então, sim, tudo morre. E é só por causa disso que tudo existe. Uma mesa de madeira, por exemplo, só existe porque ela não é mais uma árvore. E um lápis só existe porque ele não é tudo à sua volta e por aí vai. Imagine criar um aplicativo com a sua Eu não, assinatura, cara, só podiam com o matar. poder da imaginação. Conheça a base. Você é o suficiente? Essa é uma extensão da referência sobre a sua significância. E é simplesmente a ideia. Você, a sua influência e o impacto que a sua vida pode causar, é o suficiente para você? Humanos não conseguem imaginar as dimensões do universo. Agora eu vou falar uma experiência que eu tenho com esse que ele falou que você é o suficiente. Cara, eu sou um cara que eu sou meio paranoico, mano, com esse bagulho. Eu sempre acho que eu não tô, tipo assim, porra, nunca tô satisfeito, mano. Isso daí é uma maldição, mano. Parece que nunca é o suficiente pra mim, tá ligado? Parece que eu sempre quero mais, mano. Eu sou, tipo, meio maluco, assim, sabe? Parece que, tipo, eu não consigo ver o que eu já evoluí, mano. O que eu já conquistei, evoluí. Parece que sempre tá pouco. Sabe? É estranho, mano. E tu começa a querer mais e mais e ficar meio maluco, assim, mano. Tipo, é bizarro isso daí. E tu cai numas crises, assim, sabe? Tipo, mano, eu não tô sendo o suficiente, mano. Sendo que tua vida tá perfeita, entre aspas. Tipo, é bizarro isso daí. Isso daí eu sofro bastante. Isso se refere ao fato de que nossos cérebros não conseguem perceber, não conseguem a sua influência e o impacto que a sua vida pode causar. É o suficiente para você? Humanos não conseguem imaginar as dimensões do universo. Isso se refere ao fato de que nossos cérebros não conseguem perceber 100% do que existe. Na verdade, alguns cientistas acreditam que somos capazes de entender bem pouco do universo. Nós só conseguimos entender completamente 3 dimensões e perceber o tempo. Mas só. É tipo tentar rodar Dark Souls numa calculadora. O universo é infinitamente mais complexo, mas a nossa biologia nos limita a entender bem pouco, e por isso várias perguntas vão seguir eternamente sem solução. O que nos leva a eventos inexplicáveis misteriosos. Se refere a isso mesmo, existem fenômenos no espaço e até na Terra que nenhum cientista foi capaz de explicar com o conhecimento disponível. E desses fenômenos, alguns deles vão continuar sem explicação para sempre. Hedonismo. Eu sempre lembro de um episódio do Incrível Mundo de Gumball, onde os dois irmãos querem saber qual é o propósito da vida, então saem pela cidade perguntando para os adultos, como se fosse uma pergunta comum mesmo, do tipo, por que pássaros voam? Cada um dos entrevistados dá uma resposta diferente e cada resposta é uma filosofia famosa, que não é nomeada no episódio, e sim explicada de uma forma prática que faz sentido pro personagem em questão seguir. É um episódio muito genial, ele passa por niilismo, religião e até filosofias pragmáticas de povos nômades guerreiros. Tipo, o propósito da vida é massacrar seus inimigos e espalhar sua semente no mundo. E consegue explicar tudo de uma forma prática e compreensível, sendo aplicada no dia a dia moderno. Então a explicação do que é hedonismo vem de quando os protagonistas perguntam ao pai deles qual é o propósito da vida, e ele simplesmente responde: Eu dediquei a minha vida a agradar os meus sentidos. Uma sensação de total satisfação e prazer é a forma mais elevada da existência. Caralho. Parece uma desculpa pra se empanturrar. Essa é a melhor forma de explicar o hedonismo, se empanturrar. É a filosofia que diz que o mundo não tem propósito maior, então você deve buscar o prazer e tentar manter o prazer pelo maior tempo possível, porque já que nada importa, todo momento de sofrimento é um momento perdido. Claro, existem graus mais diluídos dessa filosofia, mas no extremo é isso. Acontece que seguir ela não é uma boa ideia, porque hoje em dia sabemos sobre um detalhe do cérebro humano chamado adaptação hedônica. E ela diz mais ou menos o seguinte: cada pessoa tem um nível de felicidade de que ela é capaz de sentir. Tipo, uma pessoa pode sentir entre 4 a 8 de felicidade numa escala de 0 a 10. Tem bastante variação. Já outra pode sentir de 1 a 4. Ela não fica muito feliz e fica extremamente deprimida. Outra de 1 a... que pode ser uma pessoa bipolar. A forma que eu tô falando isso não é muito científica, mas é um bom jeito de visualizar, porque Tipo assim... assim, mano, eu não consigo... Não é papo de depressão essas paradas. Mas assim, mano... Eu durante esses últimos anos, assim, eu tive vários marcos na minha vida que eu deveria ficar muito feliz. Só que eu não fiquei, teu. Tipo, eu fiquei neutro, sabe? Eu fiquei tipo, caralho, dá aquela empolgação assim, mas não é aquela alegria, felicidade, mano. Então eu acho que se eu fosse nomear minha felicidade de 0 a 10, seria tipo assim, de 1 a 6, assim, tá ligado? Tipo, não passaria disso, assim, tá ligado? que eu entendo esses conceitos.
E a pessoa que sente no máximo, por exemplo, um 6 de felicidade, nunca vai sentir um 8 por muito tempo. Aí, viu? Tipo Não importa isso. o que aconteça na E quando vai pra esse 8, 9, vou dar um exemplo, 10 que seja, é tipo uma euforia, um negócio meio que, tipo, ganhar 50 de donate. Pô, tem aquela euforia, pô, caralho, mano, nunca ganhei tanto dinheiro. Só que depois, tipo, volta, sabe, normal. vida dela. Porque os números vêm da genética e da criação da pessoa. Viu, mano? Então mudá-los é muito Eu difícil. fui criado num ambiente mais estável, assim, mais neutro, sabe? As dificuldades que eu passei, tipo, tá ligado? Eu sou um cara muito neutro. Tanto que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou deprimido, algo do tipo. Ou que eu tô magoadão, mas é que eu não tô magoado, mano. Eu sou assim, entendeu? Então, tipo, vai de cada ser Demorado. humano. E a adaptação Ó, calma aí, vou pegar um refresco. Quente pra caralho. hedônica é algo que garante que mesmo que você do nada ganhe na loteria, né, todos os seus problemas estão resolvidos, você agora é super rico, tem tudo o que quer, essa felicidade vai eventualmente se diluir e você vai Tipo assim, eu nunca namorei da vida, sabe? Mas um dia eu sei que eu vou namorar, vou casar, vou ter meus filhos. E eu sei que eu vou ter esse pico, assim, de felicidade. 8, 9, caralho. Imagina, sexo, tipo, amor, esses bagulho, assim. Cara, vai encher minha cabeça de dopamina, assim. Eu vou ficar muito histérico. Fica muito assim, sabe? Só que vai voltar ao normal. Eu sei que ano passado eu bati uma meta minha, assim, pessoal, sabe? Caralho, velho, eu falei assim, mano, eu vou comprar uma pizza, eu vou comemorar, vou fazer tal coisa, eu vou, mano. Cara, eu bati a meta, eu não fiz porra nenhuma. Me deu aquele pico assim de eu falei, caralho, beleza, e agora? Qual que é a próxima? Entende? Cara, é voltar ao doideira, mesmo mano. intervalo de sempre. O mesmo acontece após tragédias. Você fica triste, às vezes por anos, mas a felicidade volta para o intervalo de números de sempre. Mesmo que seja os números mais baixos do intervalo. Às vezes a gente olha pra história e pensa, caraca, como é que essa gente sobreviveu nessa época de merda, sem comida, sem diversão, todo mundo morrendo de doença? Como é que eles seguiam em frente e tinham filhos ainda por cima? E é por causa disso. A adaptação hedônica diz que esse pessoal medieval era tão feliz quanto você e tão feliz quanto um trilionário passeando de iate. Caralho. O cérebro mano, humano se doideira. adapta eventualmente para qualquer situação, por pior ou melhor que seja. Por isso também tem tanto famoso milionário se autodestruindo em apartamento cheio de droga, porque depois que o hype passa, eles estão de volta ao mesmo nível de felicidade de sempre, agora tendo que conviver com as decisões deles. Tudo isso é para dizer que a busca por uma vida prazerosa não vale a pena, porque o seu cérebro se adapta aos novos prazeres, quaisquer que sejam. E uma situação difícil também pode ser superada se você aguentar por tempo suficiente, Caralho, porque você se mano. acostuma. Vale muito mais a pena seguir alguma virtude ou religião e ser profundamente satisfeito e ou pelo menos ok com a própria vida, a ser simplesmente alegre ou entretido. O dilema do bonde pode ser representado por essa imagem e todo mundo já viu ele de uma forma ou outra. Apesar disso, ele ainda pode ser representado. Tá, mas qual que é a filosofia disso e qual que é a... Todo mundo já viu ele de uma forma ou outra. Ah, quer dizer que ela... Calma aí. E ou pelo menos ok com a própria vida, a ser simplesmente alegre ou entretido. Calma aí. O dilema do bonde pode ser representado. Calma aí, eu entendi. Porque... Mas não faz sentido, ô Gus. Se o bonde ele vai passar reto, ele vai ter que fazer a volta. Ele vai matar todos de qualquer jeito. Entende? Ó, tá aqui, ó. Não acaba, não é reto. Linha reta. Representado por essa imagem e todo mundo já viu ele de uma forma ou outra. Apesar disso, ele ainda é um dilema meio complicado. A imagem mostra um bonde avançando em direção a 5 pessoas amarradas no trilho. Se nada for feito, as 5 pessoas vão morrer. Você pode puxar uma alavanca que muda o bonde de trilho, mas aí ele vai em direção a uma pessoa amarrada no outro trilho. Você puxaria a alavanca? Claro que a resposta, né, seria Herder, o culpado é quem projetou isso, o culpado é quem amarrou as pessoas no trilho. Mas essencialmente é uma metáfora para você mataria uma pessoa para salvar 5? E no começo parece uma escolha óbvia, né? Uma pessoa morrendo é melhor que 5. Mas aí entram outros elementos. Se as 5 pessoas morrerem, foi um acidente. Se uma pessoa morrer, você a matou. Foi um assassinato. Em algumas versões, alguns elementos de contexto são adicionados, como as 5 pessoas são criminosas e a outra é um cirurgião foda que salvou várias vidas. Mas o dilema, em sua essência, é mais sobre a decisão de interferir ou não. Mas daí é fácil responder isso E aí aí. você puxaria? Imortalidade. Essa é a clássica crise existencial que faz a simples pergunta: você aceitaria viver para sempre? Você aceitaria viver até infinitamente depois de tudo que você conhece acabar ou morrer, incluindo o próprio mundo? É literalmente a única coisa que a gente tem para existir no universo é a vida. Rapaziada, vocês Mas a aceitariam maioria ser das imortal, pessoas mano? estaria disposta a abrir mão se pudesse fazer a escolha. As estrelas visíveis já se foram faz tempo. Eu acho que não. Porque todo filme que eu vi que o cara é imortal, todo filme que eu vi que o cara é imortal, todos eles querem ser mortal e querem morrer. Tanto que eles estão sempre à procura de uma cura pra virar mortal e morrer. Eles não querem ser imortal, nunca querem.
Então isso é um sinal que eu acho que deve ser horrível ser imortal. Eu acho que até os primeiros anos ali que o cara começa a ficar imortal, tipo, 1000 anos assim, imortal, o cara fica milionário, o cara, tipo, pô, tá curtindo a vida, até é legal, deve ser, mas depois daí... abrir Nossa, mão deve ser se muito pudesse. pai. Estrelas visíveis já se foram faz tempo. Isso se refere ao fato de que a luz das estrelas no céu noturno muitas vezes vem de estrelas que já não existem mais, porque a luz viaja pelo universo e demora milhares de anos para chegar na Terra. Essa noção é deprimente para algumas pessoas porque elas dizem que o céu está cheio de estrelas falsas e mortas. Mas primeiramente não é a maioria das estrelas, só algumas, e segundamente o mesmo conceito pode ser aplicado ao contrário. Existem várias estrelas no céu que não podemos ver ainda porque a luz não chegou. 90% dos oceanos é um mistério. As estimativas são de 80% a 95%. A maior parte colossal gigante do oceano nunca foi vista, mapeada, visitada ou mesmo compreendida pelo homem. As condições das profundezas são mais hostis do que o próprio espaço, e até hoje, com tanta tecnologia avançada, não exploramos a maior parte inabitável do nosso planeta. Às vezes descobrem uma criatura nova das profundezas que acabou indo parar mais para cima do oceano, e é sempre um bicho tão indescritivelmente bizarro que fica impossível não imaginar o que tem lá embaixo. Paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi, criado pelo físico Enrico Fermi, questiona a contradição entre a alta probabilidade de existirem civilizações extraterrestres no universo e a falta de evidências concretas ou contato com elas. A pergunta é, se o universo é tão grande e a vida é tão provável, cadê todo mundo? Mas eles existem, os ETs existem e estão por aí em algum lugar, só confia. A gente só não esbarrou neles ainda. Só confia. Despersonalização. Isso é quando você buga às vezes e desassocia de si mesmo. Nem todo mundo tem isso, mas é uma sensação de desapego de si mesmo. Tipo uma sensação de desconexão dos seus pensamentos e emoções. Não sei se vocês vão se lembrar, mas um domingo eu tava fazendo live e tive essa parada, mano. Cara, eu tava fazendo uma... Eu lembro até hoje. Eu tava fazendo uma live de react. Eu ia trampar depois, né, domingo. Aí eu não sei o que me deu, mano. Parece que eu tava, tipo assim, parece que eu tava jogando GTA, velho, sabe? A minha percepção saiu de mim. Parece que eu tava me vendo em terceira pessoa. É em terceira que fala ou primeira pessoa? Eu tava me vendo de cima, assim, sabe? E eu tava fazendo as coisas no automático, mano. Tipo, eu tava abrindo uma parada aqui, abrindo outra, arrumando tal, e parece que eu não tava conseguindo ser eu, velho. É em terceira, né? Parece que eu tava me vendo em terceira pessoa, mano. Cara, que bizarro, mano. Foi um bagulho assim, eu não sei, diz que é ansiedade, né? Tipo, Sim, eu comentei já bastante no live. Sensações ou ações. Como se seu corpo estivesse se mexendo sozinho e você é só um espectador. Pode acontecer em momentos de estresse extremo ou aleatoriamente. Não é incomum simplesmente acontecer. Principalmente com quem tem histórico de problemas mentais. Há quem diga que é quando sua alma sai do corpo ou perde o controle, fazendo você ainda ter a consciência, mas ela não tá tão conectada ao corpo. Experiências com drogas psicodélicas. Existe muita gente, inclusive povos antigos, que acreditam que as drogas psicodélicas não distorcem a sua percepção da realidade, e sim a limpam, mostrando como o mundo realmente é. Existem diversas histórias de pessoas que passaram por jornadas inteiras ao usar psicodélicos e juraram que é tudo real, que a mente deles não seria capaz de inventar tudo isso. O Benadryl, o remédio, por exemplo, era uma modinha um tempo atrás, porque supostamente ao tomar doses perigosas do negócio, você podia ver o Homem do Chapéu, uma entidade muito assustadora que parece Crescer dentro de seitas ou cultos se refere ao fato de que muita gente cresceu com uma visão bem rígida do mundo por ter sido criado dentro de seitas. Seitas, diferente de religiões tradicionais, são basicamente golpes. Algum charlatão consegue convencer um grupo de gente a o seguir e então usa os truques psicológicos mais sujos para criar uma obsessão na mente deles e assim ter poder e um exército de escravos, essencialmente. Os truques que os líderes de seita usam é o mais próximo que existe de magia negra na vida real. É bonito, tecnicamente impressionante, difícil de fazer, mas é coisa maligna mesmo. Que, aliás, seu governo e mídia usam em você também. Ser convertido por uma seita reprograma completamente o cérebro da pessoa, então ser criado dentro de uma pode causar enormes crises existenciais. O caracol. Essa é uma ideia recente que surgiu na internet, que é a proposta. Você se torna imortal e não pode ser machucado de nenhuma forma, mas existe um caracol que surge em algum lugar aleatório do mundo. O caracol também é imortal, indestrutível e incontrolável. Ele anda na velocidade normal de um caracol até você. Ele sempre sabe onde você está e sempre vai andando sem parar, na sua direção. Se ele encostar em você, você morre. A ideia é que você seria imortal, então não teria ansiedades ou medos, mas existe sempre o constante medo de não saber onde o caracol está. E sempre a pequena chance da morte acontecer. E se ele surgiu perto de você? E se ele já está na sua casa? Onde ele está agora? É uma ideia da hora. Nascer no corpo errado. O próprio corpo pode causar crises existenciais, porque querendo ou não, você está... Esse nascer do corpo errado a gente já sabe, né, quem atinge.
preso nele até a morte. Fisicamente, seu corpo é tudo que você vai ter na vida. Nada mais, nada menos. O que soa meio óbvio, mas quando você para pra pensar é algo meio horripilante. Se lembrar da fragilidade do próprio corpo e saber que você depende totalmente dele é bem desconfortável, mas mesmo com o corpo funcionando perfeitamente, a genética pode ser algo muito impiedoso. 3 ou 4 pessoas morreram enquanto eu leio isso. Isso se refere às estatísticas, Caralho! que dizem que aproximadamente 6.000 pessoas morrem no mundo por hora, e quase 2 por segundo. Cara, tem alguém morrendo agora, nesse exato momento. Tem alguém morrendo. Ou sofrendo acidente no hospital, morrendo. Tem alguém. Ó, alguém morreu agora. Muita gente. Paradoxo. Pô, morreu outra pessoa. Mano. Como nós não entendemos exatamente o que é o tempo, ao tentar visualizá-lo, nos deparamos com paradoxos. O mais famoso é o do avô, né? Que pergunta o que aconteceria se você voltasse no tempo e matasse seu avô. Você nunca existiria, e então como você voltaria no tempo para matar ele? Isso mostra que faltam dimensões inteiras na nossa compreensão do tempo. Só sabemos que ele passa, e ao passar, coisas acontecem. Navio de Teseu. Esse é um conceito bem interessante. O nome se refere ao navio que Teseu, rei de Atenas, usou para ir até Creta matar o Minotauro na mitologia grega. Ele foi reparado e reconstruído ao longo dos anos várias vezes, com as partes originais sendo substituídas por novas. Até que todas as partes do navio eventualmente foram trocadas por novas, depois de tantas batalhas e danos. O que leva à pergunta: esse ainda é o lendário navio de Teseu, que viveu todas as aventuras? Porque se todas as partes já não são mais as mesmas, como esse navio pode ser considerado o mesmo que passou por tudo? Ele não é feito das mesmas peças, então o que faz o navio ser o navio de Teseu? O conceito pode ser estendido para qualquer outra coisa, até mesmo seu corpo e você. Você já não é feito das mesmas coisas que era quando nasceu. Então o que faz você ainda ser você e a sua consciência continuar presa aí? Suas células morrem e nascem, o cabelo também, unhas, tudo. Então o navio de Teseu é um conceito simples, mas pode começar crises existenciais foda. Humanos mataram 60% dos animais nos últimos 50 anos. Isso se refere a um estudo feito pela organização WWF, que diz exatamente isso. Eles também dizem que a mudança é por causa da crescente produção de alimentos e pelo aumento da demanda por energia. Apenas 1/4 da área terrestre do mundo está livre do impacto da atividade humana, e essa proporção vai ser aproximadamente 1/10 até 2050. Antinatalismo. Essa é uma filosofia horrível e bem estúpida, pra falar a verdade, que tem ganhado prominência recentemente. Eles defendem que é moralmente errado trazer seres vivos à existência, seja por causa de sofrimento, pelo qual eles podem passar, ou por razões ambientais. Só que se você visitar fóruns, grupos ou o subreddit do antinatalismo, você vai perceber que esse pessoal argumentando só parece um monte de criança emocional querendo atenção. E não gente defendendo uma ideia sã com lógica. Porque só o que você vê lá são ataques a casais. Cara, assim, essa parada pega muito, tipo assim, a pessoa não tem condição de ter filho e tem filho. Tipo assim, a pessoa é pobre e tem 3 filhos. Cara, eu, na minha visão, minha opinião, tá? Eu acho que isso é meio arrogância, tipo, ignorância, arrogância, sabe? Porque, cara, se eu vou botar uma pessoa do mundo, eu quero que essa pessoa, ela vive do melhor jeito possível. Que tenha as melhores coisas, a melhor qualidade de vida, tenha a melhor comida na mesa. Como é que eu vou fazer um filho sendo pobre, mano? Caralho, é questão de... Mano, é bagulho básico, velho. Não tem como. Eu que tô, tipo assim, hoje eu tô até que tô melhor que eu tô algum tempo atrás. Eu não teria um filho agora, porque eu não tenho condição de comprar leite ninho e leite nã e, sei lá, fralda, mano. Imagina o pobre lascado, velho, tá ligado? Eu acho meio que arrogância isso, mano, ignorância, sei lá, velho. Tipo assim, a ideia de ter um filho é bonito, é lindo, é... Nossa, mas assim, mano, na prática, mano. E na prática, como é que vai ser? Eu acho doideira, mano. Doideira. Que querem ter filhos, e a ideia de reproduzir como um todo. Usando um linguajar bem espírito não, e do falam corpo pra e mim antivida. que acham que é loucura eu ter filho com... Tipo assim, eu sou um cara que eu gostaria de ter filho, tipo, uns 30 anos. 30, 35 anos. Ah, mas a pessoa diz, mas vai estar velho demais, não sei o que. Mas, mano, tipo, eu sei que quando eu tiver o filho, eu vou ter que ter uma condição financeira boa. Tá ligado? É que assim, ó, Gus, eu acho que a parada é que... Nossa, eu também sou assim. A gente sempre quer se preencher com alguma coisa. Eu sempre me preenchi com comida, né? Percebe? Cara, eu vou lá no mercado, eu compro umas 7 caixas de bombom e como tudo. É o meu jeito de me preencher, tá ligado? É o jeito que eu achei de me preencher, tá ligado? Só que, cara, eu tô gastando uma grana que, tipo, logo vou recompor ela, né? Óbvio. Não tô me endividando pra fazer isso. Só que eu não tô prejudicando ninguém. Só a mim mesmo. Quando tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que usa droga, tem gente que bate punheta, tem gente que vai... Mano, faz diversas coisas. Só que quando tu bota um outro ser humano nessa questão, aí que fica foda, tá ligado? Aí que fica foda. E outro ser humano é dependente de ti, né? Então, mano, se tu botar isso na balança, cara, não tem, mano, questionamento. Nem se eu pegar e encher minha cara hoje, vou dar um exemplo. Vou pegar, vou encher minha cara hoje, ficar bebaço.
e vou dormir. Tô zoando eu? Tô, mas não tô zoando mais ninguém, mano. Agora tu vai falar assim, botar o teu filho no mundo, cara. Tipo, o cara é nordestino, ganha 1.000 pila por mês, não tem nem o que comer direito. E vai lá e, tipo, faz 5 filhos, mano. Faz 3 filhos, cara. Cara, doideira, mano. Doideira. Felizmente, ideias assim tendem a ser filtradas pela evolução por motivos óbvios, né? Envelhecer é basicamente ir lentamente morrendo a partir do momento que você nasce. Meio autodescritiva essa referência, né? Mas essa é a crise existencial. Uma forma meio negativa de enxergar a realidade objetiva. Sim, quanto mais você envelhece, mais próximo você está da morte. Mas isso não é necessariamente triste ou preocupante. É simplesmente um fato básico que faz a vida ser o que é. O que tem depois da morte? Pensar nisso por tempo suficiente pode causar crises existenciais, porque não importa qual seja a sua crença, o que quer que aconteça com a sua consciência depois da morte é inimaginável. Literalmente, o cérebro não é equipado para especular o que acontece quando ele mesmo não está funcionando. Determinismo é a ideia de que todos os eventos são causados por fatores anteriores, sejam naturais ou sobrenaturais, e que por isso estão predeterminados. Ou seja, destino. Tudo o que vai acontecer já foi decidido e o livre-arbítrio é irrelevante. E se você quiser deixar essa filosofia ainda mais picante, você pode considerar o determinismo genético, que diz que você é apenas a sua genética, é isso que vai ditar a sua vida. Então, para saber o que vai acontecer com você, basta olhar a sua família e estatísticas. Claro, o determinismo puro, dizer que tudo é definido... Cara, isso daí eu não concordo. Acho que meio podre isso aí. Provavelmente errado, mas dados existem porque tendências existem. Porque senão o David Goggins era pra ser um obeso que bate na esposa, sei lá. Mano, nada a ver, mano. Então ninguém é imune completamente a elas. Logo, deve ser possível prever coisas da sua vida, não tudo, mas alguma coisa ou outra, ao olhar elementos da sua genética, passado e criação. Mano, E pelo menos alguma coisa acabaria igual na previsão. Zumbi filosófico. Essa é uma outra ideia bem interessante que diz que talvez existam entre nós zumbis filosóficos. Pessoas aleatórias sem alma, essencialmente. Humanos sem consciência. Que não tem ninguém pilotando, sabe? Não tem ninguém lá dentro. Esses zumbis filosóficos são praticamente idênticos às pessoas normais, com gostos, raciocínios lógicos, opiniões, experiências e tudo, mas eles seriam simplesmente robôs de carne. O cérebro, o corpo e só, sem o elemento X que nos torna conscientes. E toda a dor e prazer que acontece a eles não é algo real sendo sentido por alguém. É só uma resposta biológica, sabe? Apesar da resposta do zumbi ser idêntica de uma resposta de uma pessoa normal. É uma ideia meio assustadora, mas com 8 bilhões de pessoas no mundo, deve ter algum zumbi filosófico por aí no meio. Já parou pra pensar nisso? As coisas acontecem quando ninguém as vê? Essa é uma extensão da pergunta. Se a árvore cai no meio da floresta e ninguém escuta, ela fez algum som? Porque o som é a resposta da nossa mente às vibrações geradas pelo impacto. Então, se ninguém ouviu as vibrações, será que seria certo dizer que a árvore fez som? Uma estrela explodindo nos confins distantes do universo seria algo foda e impressionante. Mas se nenhum ser vivo viu, ouviu ou sentiu, e ninguém nunca vai saber que isso aconteceu, será que aconteceu mesmo? Eu vou construir pra você. Aquecimento global não será parado a tempo. Isso é mais uma visão pessimista do que realidade. Tá certo que supostamente estamos passando dos limites e o aquecimento global tá acelerando, mas ainda não é hora de entrar em desespero e aceitar que ele não será parado a tempo. Tem gente matando e torturando animais enquanto eu leio isso. Sim, em algum lugar do mundo, nesse exato momento, Cão orelha. isso deve estar acontecendo. Ô, na Absurdismo. moral, mano, aqueles caras, Enzo, né? Que machucaram o cão orelha, mano. Mano, meu Deus, cara. Que raiva, mano. Essa é a filosofia que diz que a vida, o mundo e tudo em geral é absurdo, ou seja, sem sentido ou propósito. É tipo o existencialismo, só que mais caótico. Ele diz que não adianta nem tentar buscar o seu próprio propósito na vida, porque é tudo tão caótico que Mano, no fim um bando de Enzo torturar um doguinho, mano. Meu Deus, tio. Caralho. é sorte, então não vale a pena. É mais ou menos isso. É melhor morrer antes ou depois das pessoas que você ama? Essa é uma crise existencial também bem comum e autoexplicativa. E a pergunta, né? O que é melhor? Morrer antes e não passar pelas perdas, mas deixando as pessoas com essa perda? Ou o contrário? Não existe uma resposta certa para isso, e no fim não é nem você quem escolhe quando vai morrer, então é isso. Solipsismo é uma filosofia que defende que a única realidade que existe é o nosso próprio eu e as nossas experiências subjetivas. Ou seja, que a realidade de fora, incluindo a de outros seres humanos e objetos, é apenas uma impressão da nossa mente, tipo Matrix, é tudo uma simulação da sua mente. Também pode ter graus aqui, né? Você pode achar que está 100% sozinho e o mundo todo é um jogo single player, com todas as pessoas sendo zumbis filosóficos, ou pode imaginar que nem tudo que vê é necessariamente a realidade objetiva. Humanos serão extintos antes de outros planetas se tornarem viáveis. Essa referência também é mais um pensamento pessimista do que uma reflexão, e por mais que isso seja bem possível, e com a nossa tecnologia não seja possível imaginar a colonização interplanetária,
Nada é impossível no futuro. O que você faria se vivesse durante o regime nazista? Isso é fácil, você seria nazista. Cara? Estatisticamente falando, é seguro eu falar isso pra todos Provavelmente eu seria, mano, porque eu sou alemão, né? assistindo ao vídeo, porque a maioria avassaladora seria. Até você que acha que é exceção especial. Mas eu descobri recentemente que eu tenho um pouco de russo no sangue. Tipo assim, ó, eu tenho um pouco de russo e bugre, porque minha avó é bugra. Então eu sou tipo alemão, russo e bugre. Não dá pra separar o ambiente do ser, até porque a evolução nos fez adaptar aos ambientes, tanto geneticamente quanto no seu dia a dia. É a metáfora do bicho da goiaba, né? Se ele nasceu dentro de uma goiaba, comeu só goiaba, e tudo que ele conhece é goiaba, como você separaria o bicho da goiaba? Então, como você nasceu mais ou menos hoje em dia, você acredita no neoliberalismo, moralidade cristã, mesmo que não seja cristão, e nas mensagens que Hollywood tem falado pelos últimos 20 anos. Se você tivesse nascido na Alemanha nazista, você seria nazista. E se tivesse nascido na Era do Bronze, seria um escravo ou um bárbaro brutal. É a vida. Porque você é você. Essa é a crise existencial que você vai ter se tentar entender de onde vem a sua personalidade, opiniões, lados bons, defeitos e tudo. Porque quanto mais você mapeia a origem dos seus comportamentos, mais você percebe que a consciência e o livre-arbítrio tem pouco a ver com quem você é, na maior parte das coisas. Pois é isso que eu tava falando antes. Tipo, parece que é automático tu ter aquele tipo de atitude, sabe? Cara, é estranho, mano. E quando tu vai contra a maré, parece que, tipo, cara, é sofrido, é doloroso, mano. Tu bater com a realidade ali, sabe? E tu mudar é mais difícil ainda, mano. Tá ligado? Escolher entre saber a data da sua morte ou a forma. Se você tivesse que escolher entre saber o exato dia da sua morte ou o que vai causá-la, qual seria a sua escolha? Você tem que escolher um, tem que saber um. Eu Porque acho se que escolher é a o dia, data, você já sabe que tá seguro até lá, né? Não tem risco de morrer Ou a até a data forma. chegar. Eu não sei, mano. Então pode viver tranquilamente, mais ou menos. Não tão tranquilamente também, porque sempre tem o risco de ficar tetraplégico ou coisa assim. Mas se você escolher saber o que vai te matar, você vai ter sempre ansiedade relacionada a essa coisa. Como você sairia de casa, por exemplo, se soubesse que a sua morte vai ser por atropelamento? É uma decisão difícil. Todos os humanos são realmente iguais, em referência a assassinos, pedrófilos e etc. Essa referência que tava no primeiro iceberg é muito bonitinha, verdade. porque Se eu descobrir que eu vou ser morto por um serial killer, mano, o cara ia se trancar dentro de casa. Só que uma hora ia acontecer, querido ou não. mostra a ingenuidade e etc. Realmente, que a sua morte vai ser por atropelamento. É uma decisão difícil. Todos os humanos são realmente iguais, em referência a assassinos, pedrófilos e etc. Essa referência que estava no primeiro iceberg é muito bonitinha, porque ela mostra a ingenuidade de quem o fez, achando que a própria cultura é a forma suprema de ver o mundo e finalmente começando a se questionar. Em praticamente nenhuma cultura da história da humanidade, as pessoas eram vistas como iguais. Esse conceito de direitos protegidos pelo Estado e igualdade, como algo bom, é uma ideia relativamente nova, popularizada pelo malvado homem branco colonizador e o seu cristianismo. Se você viajasse para um período e local aleatórios da história e falasse que todos nós nascemos iguais e devemos ter direitos iguais, as chances de te acharem insano e rirem da sua cara seriam bem altas. E depois, se você não for da casta dominante do lugar e período, você provavelmente seria esfolado vivo por ter falado sem permissão. Mas tudo bem, falando dentro do nosso framework moral, onde todos são iguais perante a lei e Deus e tal. A questão é se assassinos, pedrófilos, estupradores e gente dessa laia são iguais a você, eu e merecem tratamento igual. Bom, eu sei que isso pode ser controverso e politicamente errado, mas eu tô do lado dos bárbaros selvagens que não foram iluminados pela nossa cultura moderna aqui. Eu não acho que somos todos iguais. Não por causa de nascença, mas por causa de escolhas. Você diria que alguém que salva vidas, faz cirurgias em crianças com câncer, tem uma grande família que depende dele, doa sangue, dinheiro e etc. e quer melhorar a sociedade, é igual a um cracudo que matou alguém na facada para roubar as coisas e comprar mais crack? Você acha que essas duas figuras são iguais? Jesus diria que sim, mas eu não sou Jesus. Pró-mortalismo. Essa é a filosofia que é um passo além do antinatalismo. Aqui, além de acreditarem que trazer novas vidas ao mundo é moralmente errado, eles acreditam que viver em si é moralmente errado. E também que a existência não vale a pena, porque ela tem muito mais coisa ruim e difícil do que coisa boa. Antinatalismo é basicamente, nascer é pior do que nunca ter nascido. E o pró-mortalismo estende isso com, e a morte é melhor do que a vida. Mas essa filosofia só faz sentido de um ponto de vista hedônico. Sim, se você vive buscando prazer, a conta realmente não fecha. Mas como eu disse antes no iceberg, ao invés de buscar alegria, diversão e prazer, é melhor buscar ficar ok com a própria vida. Só isso. Você só precisa estar ok, porque aí a felicidade e a desgraça podem ambas te banhar, como uma cachoeira.
O basilisco de Roku. Já falamos um pouco sobre isso no iceberg da internet, e é basicamente a ideia de que no futuro, as inteligências artificiais poderiam estar tão avançadas que uma delas poderia criar uma simulação eterna de tortura nas mentes de todos que não contribuíram para ela ser desenvolvida. Caralho. Ou seja, agora que você sabe disso, se você não ajudar a desenvolver essa superinteligência, você, ou uma cópia perfeita da sua mente, vai ser condenado a um inferno artificial eterno. E agora, mesmo que essa IA nunca fosse existir, existem mais chances dela ser desenvolvida, porque mais gente vai resolver contribuir para sua existência com medo da punição. Tipo uma profecia que se cumpre automaticamente. Uma outra tese relacionada ao basilisco de Roku é esse cenário. Imagina que existe uma superinteligência artificial perfeita com QI infinito, e te dissessem: olha, você vai conversar com essa IA por 1 hora, ela está isolada dentro de uma máquina. Se ela entrar em contato com a internet, ela vai causar o apocalipse, dominar o mundo, destruir tudo, geral vai morrer, coisa ruim. Mas se você terminar a 1 hora de conversa sem conectar ela na internet, você ganha $1 milhão. Mas tem que passar a hora inteira conversando ativamente e ouvindo as respostas da IA. E a IA não pode mentir, omitir informações ou fazer ameaças diretas, só pode usar argumentos lógicos corretos. Parece algo simples, não? É só não conectar ela na internet. Mas essa tese diz que você iria acabar conectando a IA na internet. Porque se o conhecimento dela é praticamente infinito e o QI também, você tem uma máquina infinitamente mais inteligente do que você, que saberia exatamente o que falar para te convencer, sem mentir, a causar o fim do mundo. Em poucas frases ela te entenderia de uma forma muito mais complexa do que somos capazes de imaginar e poderia assim te manipular perfeitamente. E essa tese é mais bizarra e possível do que a tortura infinita lá. A Caverna de Platão. Eu vou ser sincero, essa é uma das alegorias mais famosas e importantes. Nela, Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram presos em uma caverna, e nesse lugar não conseguem se mover por causa das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, eles ficam encarando o fundo. Atrás deles há uma parede pequena com uma fogueira acesa. Por ali passam homens transportando coisas, toda hora. Mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como tudo que existe no mundo. É só isso, a caverna e as sombras, porque é só o que eles conseguem ver. Até que um dia um dos prisioneiros conseguiu se libertar das correntes, com muita dificuldade. Ele busca a saída da caverna e a luz da fogueira e a de fora da caverna agridem seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Então não é agradável, é um choque. Mas depois que o choque passa, ele percebe muitas coisas que ele não tinha percebido antes. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão a qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna, lentamente entendendo sua beleza. Uma vez que ele entendeu completamente que o mundo é muito maior e mais bonito do que a caverna, ele decide enfrentar o caminho de volta para dentro com o objetivo de libertar os outros e mostrar para eles a verdade. Mas os outros, acostumados com a escuridão, não acreditam no seu testemunho. E aquele que se libertou agora tem dificuldade em simplesmente comunicar tudo o que tinha visto. Ele tenta, mas no fim os prisioneiros se recusam a acreditar que há algo além da caverna, e se recusam a sair. Eles acham que o que escapou é louco e não querem mais falar com ele. Doideira, né, mano? Essa caverna de Platão. E essa é uma forma bem útil de visualizar o conhecimento e como ele funciona. É uma metáfora bem famosa, todo mundo conhece a Caverna de Platão. Cara, que nem eu tava conversando com um amigo meu, tipo assim, eu falei bem isso, quando o cara sai da caverna, é difícil, às vezes tu quer voltar lá, mas tu não volta, tu não consegue, mano. É doideira, teu, sabe? Por isso que tem muita pessoa que é, tipo assim, viciada. Tem pessoa que é viciada em treinar, tem pessoa que é viciada em guardar dinheiro, tem pessoa que é viciada... Mano, porque, tipo, tu sai daquela caverna ali e tu não quer mais voltar. Tu já entendeu ali o game, mano. É uma doideira do caralho. Tipo, eu falei assim pro meu amigo, cara, parece que eu não consigo mais ver o mundo como eu via antes, mano. Sabe, teu? Parece que é tudo tu quer farmar, tu quer ganhar, tu quer fazer, tipo assim, tu não consegue ser mais aquela pessoa, tipo, sabe? A ignorância é uma bênção. Por isso as pessoas falam essa frase, porque realmente tu nunca vai ter como saber, né? Porque se tu entrar na pira de sempre achar que tá na caverna, mano, tipo, tu sempre vai querer algo diferente, né? Mas eu digo no sentido de, tipo assim, não é visualizar na frente o que há, mas é visualizar atrás, entende? Teoria da última quinta-feira. É a ideia de que o universo e tudo que ele contém começou, na verdade, quinta-feira passada. É parecido com a última referência do iceberg aqui. Mas a noção de que não tem como provar de que esse não é o caso, porque a sua consciência teria sido criada quinta-feira também. Mas a noção de que não tem como provar de que esse não é o caso, porque a sua consciência teria sido criada quinta-feira também, já com as memórias implantadas. O mundo já teria nascido velho recentemente, sabe? Doideira.
Tentativas de autodestruição. Se refere ao fato de que não é tão incomum pessoas intencionalmente se autodestruírem, terminando a própria vida, mesmo a vida sendo tudo que existe para ela. Experiências de quase morte. Se refere às crises existenciais que podem ocorrer quando você passa por um triz da morte. Imortalidade quântica. É a teoria bem massa que diz que, ao morrermos, nossa consciência simplesmente vai para o nosso eu de um outro universo. A ideia diz que desde que você nasceu, você já pode ter morrido algumas vezes. Se você tem uma única consciência no multiverso inteiro, então provavelmente todos que você conhece são zumbis filosóficos. Gente que não tem ninguém dentro. Sabe? Gente sem consciência. Desconfortável para O fim. Última camada. Com vida alienígena. STS. E não sabemos de nenhuma civilização intergaláctica. A teoria usa como metáfora uma floresta escura de noite com uma névoa densa. A teoria diz que não é que não existem outras civilizações no espaço, é só que toda vez que duas civilizações entram em contato, uma morre e é apagada. Uma explicação um pouco mais terror cósmico para o paradoxo de Fermi, né? Cérebro de Boltzmann. A teoria aponta para o fato de que é muito mais provável existir um cérebro consciente, flutuante, sem corpo, do que a vida e a consciência conectada do jeito que conhecemos. Então o universo inteiro, no momento, está em uma grande anomalia, uma espécie de bug. Ver um deus, mas não ter provas. Ao longo da história, muitas pessoas dizem ter visto algum deus, mas quais dessas pessoas teria mesmo visto um deus e não tem como provar? Se você tivesse sido visitado por um deus e se tornasse uma espécie de profeta ou messia, ninguém ia acreditar. Então, dá pra pensar nisso. Nada existe de verdade, tá tudo na sua cabeça. Basicamente é o solipsismo, só que levado ao extremo, né? E se for verdade isso. Céu e inferno não existem. Nada existe, tudo é coisa da minha cabeça, mano. Entender o vazio infinito. Não tem como. É literalmente inimaginável. Pessoa consciente no universo, mas talvez a consciência em si venha do fato de que você é uma encarnação de Deus, como um humano e cresceu assim. Ui, não existiria. E por fim, ignorância é felicidade. Aí, ó, que eu falei antes. Quanto mais se entende do mundo, mais cínico você fica. E se você vai atrás de reflexões e conhecimentos mais incomuns, esse efeito é aumentado ainda mais. Nihilista, frio e talvez distante. Mas a verdade é que no fim das contas, a verdade é a sua percepção da realidade. Obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva no vídeo. Cara, vamos pensar numa... Então quer dizer que todo o sofrimento que a gente passou na vida, todas as vezes que a gente tá angustiado, deprimido, cara, a gente cria isso. Tá ligado? Então a gente tá sofrendo porque quer. Doideira, né? Calma aí, pegar um refresco.